Tô me vendo ali, ó. Tô bonitão. Meu Deus. Meu querido amigo gestor de frota, você não acredita nesse programa hoje. Estamos aqui com o nosso grande galã, Galã. veio de Que Milão isso. aqui, ó. Precisa anunciar ele primeiro, ó. Queridão Guilherme, ó. Que Tamo estilo aí, ele mais veio um hoje, hein? dia. Estamos aqui com o Desafio Gestor de Frota. Espero que esteja tudo bem com você, com a família e com a sua operação. Hoje o tema que a gente está gravando aqui é Gestor de Frota, as multas precisam da sua atenção. Então é um tema bem focado com relação à multa. A ideia do programa é colaborar, né, com você, trazer algum conhecimento. A gente sempre aprende aqui também. E então, como eu já brinquei aqui, nós estamos com o Guilherme aqui, especialista em marketing. Vai me ajudar aqui a trocar ideia com o nosso convidado. Beleza, Guilherme? Tudo bem, tudo certo, e você? Tudo tranquilo. E o nosso convidado, vocês já conhecem ele aqui, ele sempre está presente com a gente. Ele Nosso tem monstro. conhecimento gigante em documentação. Nelson Chiarato. Beleza, Nelson? Maravilha, Tony. Prazer estar aqui novamente. Fica próximo, um pouco mais próximo do Vamos microfone. colaborar aí mais uma vez. É isso. Então, esse tema é para a gente ficar bem focado no assunto multa, né? Parece que ele é muito simples, realmente ele não é complexo, mas tem várias etapas que envolvem e ele pode se tornar um problema. Então, Nelson, me ajuda com relação a isso. Por que o gestor de frota tem que ter atenção com relação às multas? Perfeito. O gestor de frota ele está com uma responsabilidade ali sobre um número de veículos, né? Esses veículos, eles muitas das vezes cada um cumpre uma rota, cada um tem um destino. E o que acontece? Dentro dessas rotas ele vai passar por diversos lugares e existe a possibilidade de tomar a multa em algum deles, em todos eles, né? E o que acontece? Por que precisa da sua atenção? Porque você precisa receber a informação de que o veículo foi multado, né? Que você sofreu aí essa autuação. Só que essa informação, infelizmente, ela pode atrasar, ela pode não chegar por N motivos, tá? Eu vou dar vou falar sobre um agora rapidinho. Os veículos da frota, geralmente eles estão cadastrados no CNPJ da empresa. O CNPJ da empresa, ele tem um endereço que talvez não é um endereço aonde a frota fica. Não é um endereço aonde o gestor fica. E o que significa isso? Que se você tomar uma multa, essa multa vai para o endereço da empresa. Onde está cadastrado Onde lá e talvez está onde cadastrado. E aí, às vezes, é um escritório, um prédio administrativo, um prédio comercial, algo assim, e não é onde você está. Enfim, a multa não vai chegar para você, ou se ela chegar, ela vai chegar em um prazo ou muito curto, ou um prazo vencido, para você tomar as devidas providências, como você conseguir indicar, né? Você conseguir recorrer, se defender em algumas questões. Ou até pagar com um desconto. Ou até pagar com o desconto, exatamente. Então você precisa ter muita atenção, porque você pode tomar multas em outros estados, né? Então essa é outra questão. Ah, não, o endereço está certinho, mas você está tomando multas em outros estados. E aí por algum motivo o estado não está enviando até o seu endereço, não está chegando até você. Ah, mas quando que eu vou saber disso então? Você vai ter a surpresa na hora de licenciar o veículo. Na hora de licenciar, o sistema do Detran ele vai detectar essa multa que ficou em aberto aí, que você tomou há 1 ano atrás, e vai te cobrar essa multa. E aí que você vai descobrir, poxa, eu tenho uma multa em Pernambuco, uma multa na Bahia, e assim vai. E se não tiver tudo certinho, tudo pago bonitinho, você não consegue, né? Não consegue licenciar. Licenciar. Não consegue. E aí o que implica na gestão dele? Ele não conseguiu indicar um condutor. Isso aí pode implicar numa nova multa, né? Numa multa NIC. Além de não conseguir indicar, ele não conseguiu então descontar do motorista. Ou seja, vai sair do caixa da empresa, né? É mais uma complicação.
Ou era até uma multa que ele poderia se defender, mas ele perdeu o prazo, já passou, e agora ele tem que pagar por algo que talvez ele não teve culpa. Não teve culpa, né? Outra coisa que implica, né, quando ele fosse, se ele, né, não controlar nada disso e chegar no momento de licenciar, ele verificar o tanto de multa que talvez ele tenha nas costas, o valor pode ficar muito alto e ele não tem caixa, porque aquilo ali vai acumular provavelmente com vários caminhões. Se ele tiver vários caminhões, vai acumular com vários caminhões. Se ele fez isso provavelmente com outros, ele também tenha feito, e de repente é um desembolso muito grande no caixa da empresa em um momento específico para poder regularizar, porque a empresa precisa que o caminhão rode, senão não traz receita, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro problema, a primeira questão que ele deve ter muita atenção é na informação, para receber a informação da multa. Poxa, se o órgão não está entregando na empresa, se a notificação física não está chegando até a mim, existem outros caminhos, né? Só que o que acontece? Vai custar o tempo dele também. Porque qual que seria o outro caminho? Eu quero ter a informação de que eu tomei a multa nos estados por onde eu passo. Bom, o caminho é você fazer uma consulta online direto naquele estado. Aí vamos supor, você vai ir no Detran daquele estado, só que dentro daquele estado tem outros órgãos autuadores também. Aí você vai ter que entrar no site de cada um, digitar placa, Renavan, CNPJ, para você conseguir a informação. Então, assim, tem como eu conseguir a informação? Tem como você conseguir, só que vai te custar tempo. Quantos veículos você tem? Eu tenho 10 veículos, tá bom, isso vai te custar um tempo. Eu tenho 100 veículos. Você vai ter que separar um funcionário, um colaborador seu, talvez para um dia da semana, porque toda semana você tem que ficar atualizado, né? Ou às vezes todo dia tentar ficar atualizado o máximo possível, para que quanto antes você tenha essa informação, antes você possa tomar atitude. Exatamente. Então aí você está gastando. Bom, você tem um funcionário dedicado para ficar acessando o site buscando isso, é um dinheiro seu que poderia ter sido melhor empenhado. Exato. Né? Ou talvez não precisaria ter um colaborador um dia dedicado a isso, ele poderia estar fazendo outra coisa também, né? Sim, porque o que acontece essa busca, né, esse trabalho que ele vai ter, é tudo para ele não sofrer outros prejuízos, né? Não ter a surpresa no valor, né? No total, na hora de licenciar o veículo, conseguir seguir com o procedimento de indicar e tudo mais. Então, isso, para não ter essas dores de cabeça, custa para ele ter que disponibilizar um funcionário. Vamos dizer aí, vai que uma vez por semana esse funcionário vai ter que fazer essa busca. Depende disso do tamanho da sua frota, né? Só que tem também algumas questões. Pode ter o dia que esse funcionário vai fazer isso, uma das bases está fora, está indisponível, o site caiu. E acontece bastante. E aí ele vai ter que separar um outro momento dele. Aí às vezes passa uma semana tentando e não vai conseguir, né? Então existe algumas dificuldades para você ter a informação, né? Então ele deve ter bastante atenção com as multas, por já saber dessa dificuldade de receber a informação. Esse é um primeiro passo. E depois que eu recebo a informação, existe um procedimento, existe um processo já instalado na empresa, ou se não tem, ele tem que criar. Você tem que criar um procedimento dentro da sua empresa. Poxa, recebemos uma multa, que a multa chega geralmente como uma notificação. E aí você tem um prazo geralmente de 30 dias para indicar ou para recorrer, né? Dentro desse prazo, você então, o gestor, precisa entender se aquela multa é por uma ação própria do motorista ou se é uma multa que é por, vamos dizer assim, que o responsável, o proprietário do veículo que é o responsável por ela. Né? Então, identificar qual é o tipo de infração e aí para seguir com o próximo passo. Aqui a gente indica. Então, você precisa coletar a assinatura do motorista, né? Você precisa coletar o documento dele, a assinatura dele, para que você possa fazer o quê? Enviar isso fisicamente para a maioria dos órgãos. Hoje tem órgão que vai receber isso de forma digital?
Tem hora que vai receber de forma Mas digital. é muito pouco ainda, né? Mas ainda é pouco. A maioria vai te dar uma garantia se você enviar o físico. Tá, peraí, vamos só focar. Então, o primeiro passo é receber. Então, ele não tem... Ele só sabe da multa no momento que ele teve se ele tomou uma multa pessoalmente. O guarda parou ele lá e aplicou uma multa. Aí ele sabe que ele tomou uma multa. Fora isso, talvez ele não saiba, só vai saber quando chegar a multa pelo correio para ele. Beleza, chegou. Aí ele tem que tratar dessa multa, de certa forma, ou dessa notificação. Então ele precisa, sei lá, planilhar. Porque se ele não planilhar, colocar numa planilha ou controlar de alguma forma, essa informação some do sistema. Não fica salvo lá num sistema do governo isso ad eterno. Não. Né? Ele vai perder essa informação. Então, sei lá, ele precisa planilhar. No planilhar, ele precisa ir numa agenda e colocar a programação. Ó, daqui 23 dias vai vencer a data de indicação. Então eu preciso correr nesse tempo. Isso. Então você vê que ele fica mexendo com várias planilhas a planilha e agenda para ele poder tentar cuidar sobre isso. Agora ele tem que associar que aquela notificação não vem com o nome do motorista, vem com a placa do carro e o local. Ele precisa saber em que dia aquela placa que é o motorista que estava dirigindo, que tem muitas empresas que trocam os motoristas. Sim. Para identificar quem era o motorista que estava ali. Para ele poder indicar, se caso for a necessidade de indicar. Então você vê que um negócio que é simples, pega uma multinha e paga, começa a ter uma série de processos. Se a empresa tem muitos veículos, isso acontece com uma escala muito maior. Sim. E como a multa não é uma... tem essa dificuldade de você ter informação, de saber se ela realmente é sua, é descontada ou não, é difícil você estimar o quanto ela. Então você precisa de um histórico para você entender o quanto esse custo impacta na sua operação. Então você vai entender, beleza, todo mês eu gasto mais ou menos 7 mil, 10 mil, alguns valores aí com relação à multa. Eu preciso pegar isso e entender qual é o percentual disso dentro dos outros custos, né, com relação, sei lá, pneu, graxas, manutenção, combustível. Entender o quanto ele representa, para na hora que eu for fazer uma tabela de frete correta, eu tenho a tabela correta. Senão eu não estou estimando isso, eu não sei quanto é isso, e eu tenho uma tabela que eu falo, acho que está com o preço certo, depois eu estou esquecendo de colocar isso. Você só tem como saber isso quantificando isso. Isso. Né? E guardar essas informações para o quê? Para no próximo ano você entender se você teve melhoria, porque às vezes você tem um contrato com o cliente de longo prazo. Às vezes você tem esse contrato. Então, a cada ano que passa, você tem que tentar melhorar. Às vezes é uma região, uma estrada que o cara toma velocidade sempre, porque sempre acontece ali daquela forma. Então, ali você começa a educar o motorista para que, ao longo do tempo, você diminua essas situações e melhore seu resultado, né? Então, tem uma série de situações aí que se tornam não tão simples assim, esse controle, e é importante para o resultado da empresa, né? E muito importante, e como você estava falando, Tony, o que acontece? O gestor de frota, ele tem várias coisas que são previsíveis, né? Então, como manutenção, é algo que ele já tem uma data, ele já sabe com quantos quilômetros, referente a pneu, referente a combustível, ele já sabe dos gastos, aquilo já está previsto. Multa não está, né? Você não sabe, se eu perguntar, quantas multas você vai levar esse mês? Ele vai falar, cara, eu não quero levar nenhuma, mas eu não consigo te dizer quantas eu vou levar esse mês, né? Então é algo imprevisível. Por ser algo imprevisível, é onde você tem que manter mais atenção ainda. E é o único dos itens que você pode zerar, que pode não existir. Não é obrigatório. Não é obrigatório, exatamente. Então é trazer isso para a operação mesmo, né? Para o time dele e falar, pessoal, a gente precisa ter atenção com isso, porque isso não é obrigatório. Sim. Isso é imprevisível. Então, porque o que acontece? Tem empresas que tudo bem, ela vai descontar do motorista. Só que tem motorista que ele toma às vezes 5, 10 infrações no mês, e tem empresas que são gentis, né, parceiras do motorista, e falam, não, a gente vai te descontar isso parcelado. Né? Aí cria um programinha lá de parcelar isso e tal. Mas você vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar total. Entende? A empresa vai ter que pagar total. Mas é exatamente assim como você falou. Ele recebe a informação e ele tem que ter um processo. Tem alguns que podem achar mais fácil
ou mais difícil, dependendo da quantidade que é isso. Eu já vi frota de 15 veículos tomar cerca de 45 multas por semana. Que isso? E já vi frota de 100 veículos tomar 15, 10 multas em um mês. Entende? Porque depende de quem está manuseando o veículo, de quem está conduzindo o veículo, né? Então tem empresas que já estão até que bem ajustadas. Só que nesse ajuste que é bom, ele pode estar fazendo um trabalho que ainda é muito árduo. Existe até uma forma de aliviar mais ainda o trabalho do gestor. O resultado que você tem já é legal. Mas imagina se a gente consegue reduzir ainda mais o seu trabalho, continuando com esse resultado ou até melhorando ainda mais o resultado. A tecnologia tem vindo para ajudar isso, né, Nelson? Tem vindo para ajudar isso. Mas assim, então vamos, só para mim não perder os passos aqui. O primeiro é difícil a captura, certo? Capturei, estou tendo a informação. Você vai precisar, como o Tony falou, se atentar aos prazos. E como chega a multa, uma num dia, outra no outro, você vai ter vários prazos. E você não pode se enganar, você não pode esquecer. Então ele faz ali uma programação na agenda, né, e tem que ficar acompanhando aquilo. Só que o gestor de frota, ele não pode cuidar só de multa. E ele não tem alguém para cuidar só de multa. Às vezes é muito difícil isso. Então você vai acabar lidando com várias situações e você está com a cabeça onde? Eu não posso esquecer. Tem aquilo. E de repente, passou. Você piscou, por 5 minutos você esqueceu, passou, perdeu o prazo. E aí você vai ter uma dor de cabeça a mais. Por quê? Porque... Sem indicação é a NIC, né? Porque o que acontece é assim, tem motorista que ele vai falar, não, você não pode descontar, vamos supor, a segunda multa de mim, porque você não me deu a opção de indicar. Tem motorista que ele vai falar, eu não quero que indique, eu vou pagar as duas. Mas tem motorista que você não vai conseguir indicar e ele vai falar, eu não vou pagar as duas também, porque você não me deu essa opção. Né? Então ele tem essa programação, você tem que ser programado para você conseguir não perder os prazos, né? Só que qual é o terceiro passo? Você não pode deixar o pagamento assim, poxa, quando chegar o licenciamento eu vou pagar. Sempre é bom você ter os pagamentos programados. Isso vai facilitar para o seu financeiro, para o caixa da empresa, e no momento que você precisar licenciar o veículo, você vai ter uma dor de cabeça a menos, né? Então, entender a forma que o seu financeiro, a forma que a sua empresa se programa para essa despesa multas, né? Embora seja algo imprevisível, mas é bom toda empresa já ter um caixa reservado para aquilo, uma programação para aquilo. Porque você tem um benefício, né, de pagando em dia lá, ela é 20% a menos do valor de face dela, né? Então, no mínimo, isso. Então você tem que se beneficiar disso, senão o valor vira cheio. Passou a vencer o prazo, o valor fica cheio, né? Então, exato. O caixa da empresa é muito importante. 20% é um valor significativo, entendeu? Por causa da empresa, não pode perder essa oportunidade. É significativo e principalmente no volume. Se a gente falar de uma multa individual, tem cara que ele vai falar, pô, isso aí é besteira. Mas se a gente falar num volume, de uma empresa aí que toma 50 multas por mês, 100 multas por mês, no fim do ano, faz as contas, entende? Absurdo, né? Então é absurdo. E aí o que isso tem que ser colocado em pauta, isso tem que ser colocado na mesa. Tem que ser criado um procedimento. A gente não paga multa depois do vencimento, a gente tem que pagar antes. A gente tem que ter essa economia, porque já é algo imprevisível, já é um gasto a mais. Então o máximo que a gente puder economizar com isso, cara, a gente precisa economizar. Se ela veio, você viu que ela não tem nenhum erro que você vai poder recorrer, nada. Então você assume aquela bucha é sua, ponto. Você só vai resolver se é do motorista ou não, para poder descontar, mas utilizar esse prazo de forma correta para você poder utilizar desse benefício que é o pagamento menor, que é bem significativo, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Para a gente conseguir melhorar esse processo dentro da empresa, esse
trabalho do gestor, a gente tem, como o Tony falou, a gente tem a tecnologia que está vindo aí para isso. Né? O que tem surgido e o que você tem enxergado que de melhoria, o que está acontecendo nesse mercado? Agora você tem a opção de buscas automatizadas. Ou seja, você vai ter recursos aí tecnológicos onde você vai cadastrar a sua frota e aí aquele software ele vai fazer as buscas das multas nos órgãos. Ou seja, você não precisa mais dedicar uma pessoa para aquilo. Você vai ter um sistema que ele vai buscar as multas para você. E aí você vai falar, eu passo nos seguintes estados ou eu ando em todo o Brasil, e você vai ter então aquele sistema que vai buscar em todos os lugares. E que de certa forma, pelo que você estava explicando até durante o podcast aqui, quer dizer, então a etapa de captura, de que a multa vinha pelo correio, e que o funcionário ia colocar ela dentro de uma planilha para poder verificar, para poder verificar, ficou automático. Ficou automático. O sistema já busca e lá você tem todas as informações que você precisa. Isso, ele já faz uma relação para você. Ele vai planilhar para você. Automaticamente. Exatamente isso. Porque o que acontece? O software ele faz o seguinte, ele captura a informação e joga a informação dentro do quê? De um banco de dados. A planilha, nada mais e nada menos, ela é um banco de dados, um banco de informações. Tem mais benefício ainda, quer dizer, foge a situação do erro, porque se uma pessoa física pega a multa física aqui, tem 50 multas que chegou no correio e ela vai lançar numa planilha, ela tem uma chance muito grande de digitar errado. Pode errar. O código lá, a IT, o valor, ou o número, alguma coisa, ela pode digitar errado. Então, como busca da base automaticamente, já facilita, entendeu? Torna-se eficiente todo esse processo. Sim. E traz a multa digital já automática, com todos os campos ali. Isso, e o que acontece? Melhor ainda, tem a questão do erro, né, que já não vai acontecer, e também perdi a planilha, apaguei, sumiu do meu computador. Se você tem um software assim, você não perde a informação, né? Então você não corre risco de perder. Outra coisa que acontece também depois que você faz o pagamento, o órgão dá baixa na multa. E aí você não consegue voltar. Não tem um histórico de multas. Na maioria dos órgãos. Se você for pro site do Detran lá, não sei o que, depois que você pagou a multa, aquela multa sumiu, não está mais lá, você não sabe. Você não tem esse histórico. O que evita de você ter relatório, que você não consegue fazer relatórios comparativos. Né? E no sistema vai ter. No sistema você tem. Em relação às indicações? Aí é referente às indicações, né? Então vamos lá. Hoje no mercado, o mesmo software que ele faz a busca, que ele traz a informação, que ele planilha para você, ele também, dentro dele, tem uma ferramenta de gestão. Tá. Antes de falar dessa ferramenta de gestão, o que o gestor pode estar pensando agora? Poxa, eu tinha uma pessoa que fazia isso, tudo bem. Agora tem um software que faz as buscas. Mas quanto que isso custa? Então, é simples. É muito simples. É ele colocar no papel quantas horas o funcionário gasta e quantas horas vale o funcionário dele. Porque um software assim, ele vai te oferecer, por questão assim de centavos semanais, sabe, reais semanais, é um valor muito baixo. É um valor muito baixo, que vale a pena. Que no fim das contas você vai falar, vale muito mais a pena eu ter um funcionário focado em outra coisa, vai ser muito mais produtivo do que eu pensar que o software é caro, O que você está querendo dizer é que o custo do software se paga tranquilamente se ele computar o gasto que ele tem atualmente, sem muito. Isso. Que é o tempo do funcionário dedicado a fazendo isso, você contar quanto tempo e quantificar isso em valor e o quanto de vacilo ele tem com relação a pagamento de juros ou multa NIC porque ele esqueceu o tempo todo. Então, computando todas essas coisas, em pouco tempo o software está pago. Pouquíssimo ele se paga automaticamente dentro da operação, né? Ele não é um software caro de tecnologia que você tem que... Não, é um software que você consegue, ele paga, é baratinho dentro, se paga rápido na operação. Exatamente. E o que acontece? Só com a possibilidade que o software ele vai te trazer os prazos.
ele te avisa sobre os prazos, sem você ter que fazer o agendamento, entende? Então ele vai te avisar sobre os prazos. E aí só a questão que ele vai te trazer para conseguir o pagamento antes do vencimento, só essa economia aqui, tranquilamente você pagou o software. Pelas economias que ele já te possibilita fazer. Então, ou seja, ele vai te poupar do funcionário, ele vai te trazer para um ambiente onde você vai conseguir pagar as multas antes do vencimento. Então são economias. Você pensa, alguns podem pensar, vai ser um gasto a mais. Não vai ser um gasto a mais. Não, você vai ter redução de custo e de tempo. De tempo. Ganho de tempo. Exatamente. E o tempo pro gestor é primordial, né? Porque ele Muito. Sim. faz de tudo um pouco, é difícil, né? A E rotina dele. até mesmo porque as demandas dele diárias são imprevisíveis também. São muito altas. Né? São imprevisíveis porque ele não sabe, mas são muito altas as demandas diárias dele. Exato. Então, o tempo para ele é fundamental. E é uma área que não é... Geralmente, quando as empresas crescem tal, grande, elas nunca tem gente suficiente, entende? Você para pensar, eu precisaria de 5 pessoas aqui no meu time para tocar. Não, a empresa tem 3. É com 3 que você tem que tocar. Você vai tocar com 3 e olhe lá porque a gente está pensando em cortar Se mais vira. Entendeu? Então, qualquer forma que ele tem de automação, entendeu? De otimização de tempo é muito importante para o gestor. E até para ele, porque é absurdo, né? Você ter uma pessoa, um colaborador ali que recebe por mês e você deixar a pessoa ali sentada para ficar indo buscar multa. Na internet, buscar no site de cada órgão para ficar buscando multa. Planilhando depois. É um trabalho que não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então... E mais uma vantagem também que tem, né, desses softwares de automação, a pessoa foi buscar, a base está indisponível, o software em si ele é resiliente. Ou seja, ele bateu lá e está indisponível, ele vai bater lá de novo até conseguir a informação. Quando ele voltar à base, ele vai pegar a informação. Então vamos supor, o funcionário foi lá, poxa, está indisponível, vou tentar amanhã. Só que 5 minutos depois voltou. O software ele já pegaria. Entende? Entendi. Pela resiliência. Ele vai lá, ele bate, ele volta, ele bate, ele volta. Então, existem bastante vantagem. E aí, o software que faz a captura, que traz para você, ele também te oferece uma ferramenta de gestão, onde você vai conseguir criar todo o ambiente do seu processo com aquela multa. Um fluxo, né? Um fluxo, né? O seu flow ali. O que você segue com uma multa. Poxa, chegou uma notificação. Depois da notificação, nós seguimos com a indicação. E ele vai seguir esse passo a passo. Aí entra a pergunta que o Guilherme fez. E a indicação? Como a gente começou falando aqui, a maioria dos órgãos hoje a indicação ela é física. Tá. No que um software desse contribuiria? Você vai cadastrar a CNH do seu motorista nesse software. E aí a notificação vai cair lá, dentro do seu flow ali de indicar. Aí você, dentro desse software, vai colocar esse motorista para aquela multa. O que esse software vai fazer? Ele vai trazer para você a opção de imprimir essa notificação já preenchida com todos os dados dele, com a CNH dele, com o documento do veículo que você precisa entregar. A única coisa que você vai precisar é parar o motorista e falar, assina aqui. Ele vai assinar. Você não vai precisar preencher nada, você não vai precisar fazer mais nada. O software vai te dar toda a opção de imprimir tudo que você precisa, preenchido, só para o motorista assinar. E o que é melhor? Não, aqui a gente já tem o termo de desconto, a gente já tem o termo de indicação dado pelo motorista, a gente já colhe isso, ou seja, a gente não precisa colher a assinatura dele, a gente já tem o termo. Pronto, se você colocar nesse software o termo, na hora que você clicar para imprimir, vai trazer tudo preenchido junto com o termo, é você colocar no envelope e despachar. Bacana, esse é um segmento novo, né? Uma área nova de atuação com relação, que não tinham tecnologias para isso, né? Não tinha. E qual que é a ferramenta mais adequada que hoje tem no mercado? Aí é inevitável. A gente tem que falar da Certadoc. Não tem como. Hoje a Certadoc ela é
a melhor plataforma. Ela é o melhor software para gestão de multas, né? E eu falo isso porque a gente conhece o mercado, a gente tem a experiência e a vivência com diversos clientes, centenas de clientes, e a gente conhece também, querendo ou não, outros softwares, outras plataformas, né? Não tem tantas plataformas no mercado, é um mercado realmente muito novo. E o que eu vejo do nosso trabalho é a dedicação em escutar o cliente. Então ele tem a dor, ele tem a operação correndo, então a gente se dedica muito para poder entender, visitá-lo, ficar dentro da operação, para entender esse fluxo do processo que tem no dia a dia, para a gente poder implementar mais na ferramenta para facilitar ainda mais a vida dele, automatizar o máximo possível para que isso seja praticamente automático. Tem coisas que não dependem de nós, né, que precisa do governo fazer algumas coisas, mas ele tem avançado e vai avançar, e a gente está juntinho nisso, acompanhando tudo próximo, para poder verificar quando qualquer avanço que tiver na parte de tecnologia, a gente já implementar também dentro da ferramenta, para facilitar cada vez mais para a vida do gestor. E acho que a gente tem avançado bem nesse processo, não é, Guilherme? Demais. Então, ó, gestor, tá com dificuldade? Vem com a gente que a gente vai facilitar o seu trabalho. Demais. Com certeza. E deixar o link na descrição desse vídeo para ter acesso ao site, tudo, e conversar com a gente. É isso. Então, assim, já que a gente abriu a captura, a captura que a Certadoc faz, ela tem uma assertividade gigante. Já é muito recorrente. A gente consegue capturar multas muitas das vezes do mesmo dia. O cara tomou de manhã, o sistema está fazendo uma atualização à tarde e ele já traz essa multa. Eu ia te fazer essa pergunta, porque tem vezes que você toma uma multa, sei lá, tô andando de carro, tomei uma multa. A multa pode chegar daqui uma semana, mas pode chegar daqui 2 meses também. Já aconteceu isso comigo. Uhum. E você tendo uma plataforma dessa, um sistema desse, ele já consegue captar e você aproveita aquele prazo, né? Para ter os 20% de desconto, né? A indicação. A indicação Exatamente. também. Show. Evita todo o erro do prazo, né? Que o prazo da notificação, o erro dele se torna uma multa NIC, então ela dobra. Sim. Então é significativa. E depois da notificação que você já fez a indicação, também tem o prazo de você pagar a multa com um desconto. Exatamente. E aí também é outra forma que é onde você tem o benefício. Então não faz sentido. Empresas hoje que tem, sei lá, 10, 20 veículos, e já faz sentido ele começar, né, a ter... Tem empresa menor que tem 10 carros ou menos carros, mas a operação ela demanda, sei lá, ela está dentro de São Paulo, onde tem rodízio, e é uma operação frenética, que aí não tem jeito. O cara vai tomar multa, a multa faz parte do processo dele de custo, então esse cara, mas ele precisa controlar para que ela não estoure. Ele pague a multa normalmente, Exato. só que não estoure em NIC, em outro tipo de coisa, e nos juros. Então tem empresas pequenas que realmente tem um fluxo muito grande, mas... Empresas normais, assim, tal, a gente percebe que o cara começa a ter 20 carros e assim, ele já não consegue lembrar o nome de todos os motoristas, a indicação, as operações começam a ter vários clientes, ele começa a ficar grande, o carro vai para um lado para o outro, ele não começa a não ter controle, ele precisa, e aí ele precisa de uma ferramenta dessa, porque se ele ficar perdendo tempo buscando multa pela internet, ou ele dando atenção, falando com a operação dele, falando com o motorista, falando com o cliente, é muito melhor ele se dedicar falando com o cliente do que ficar na internet, né? Exato. Então a ferramenta começa a fazer muito sentido para isso, para empresas grandes, empresas locadoras de veículo tem bastante no mercado, concessionárias às vezes tem, com essa busca de dado para ela importa. Então tem uma gama muito grande de possibilidades que nossa ferramenta tem ajudado os clientes aí. É verdade. E a ferramenta de gestão que a plataforma tem, que a Certadoc tem, é a melhor do mercado. A ferramenta de gestão Ninguém tem. é a melhor do mercado. Até agora ninguém tem. E nem vai ter, tá? Não, e o que acontece assim, a gente está falando aqui
mas a gente está falando de algo que o gestor pode experimentar com muita facilidade, que é a nossa plataforma. E lá, além da questão de multa e da melhor ferramenta de gestão, a gente tem outras coisas também que vai colaborar muito para a operação dele, né? Nós temos todo o conhecimento documental, Nelson. Um suporte personalizado, né? Que se importa com o cliente. Não, a gente troca muita ideia mesmo e precisa entender realmente. A gente precisa entender o que acontece, a dor do cliente, cada um pode ter uma situação e que isso nos enriquece bastante para o desenvolvimento da ferramenta. É isso. É isso. Né? É isso aí. Estamos aí para contribuir. Acho que deu por hoje. Foi muito bom, a gente explorou bastante. Hoje teve esse vídeo, essa oportunidade de a gente falar um pouco mais da nossa ferramenta. Deu para a gente navegar um pouco dentro dessa jornada que são, né, que são as multas, indicação, que influencia diretamente dentro da operação de transporte e logística. Espero que pudemos colaborar com vocês, ter um entendimento um pouco mais claro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam visitar o site, entender e marcar um bate-papo com a gente, para que a gente possa explicar, abrir realmente a ferramenta e mostrar para vocês. Obrigado, Nelson, novamente, pelo seu conhecimento aí. Eu que agradeço. Prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, Guilherme. Obrigado Valeu, pela Tony. participação aí hoje. Obrigadão, tamo junto. Obrigado, Nelson. E é isso. Gestor, vou falar, tá? Vai, fica à vontade, até que enfim. Licença. Ó, é de graça. E se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário. Nos ajudem a ter mais ideias, a trazer mais coisas aqui pra levar um conteúdo legal pra você que tá em casa. Fechou? Compartilhem com outro gestor, se você estiver geralmente nesse mercado. É isso. Sempre nos ajuda para que a gente possa trazer novos convidados e novos temas. Valeu, um abraço.